senhores do VAR, mas o árbitro não quis ver. E depois são 13 minutos de desconto que eu ainda no tempo, como é que vocês chamam aqui? Acréscimo. De acréscimo, e ainda hoje estou a perceber porque é que são 13 minutos de acréscimo, não é? Acho que é mesmo uma coisa absurda e que vale a pena nós falarmos disso para que a CBF pense um bocadinho melhor às vezes na arbitragem, se nós queremos elevar a qualidade da Série A brasileira, a arbitragem é uma das coisas que tem que melhorar também. E o que se passou aqui, acho que não se pode passar, e não é o facto de nós termos ganho que vamos calar e não falar sobre aquilo que se passou hoje. Está bem? Agora, tenho direito a uma pergunta. Todo mundo aqui está de acordo que a pergunta é sobre a situação do Arrascaeta, né? A gente viu algumas notícias em relação a isso, mas como é que tá? Vocês soltaram uma nota falando que vão tratar do tema no momento oportuno, mas estão tratando da renovação, por exemplo, do Rossi, do Pedro, que são jogadores que têm contrato até mais tempo. Varela. Então como é que... O Varela acaba agora em dezembro, mas o Pedro, o Gerson que renovou. Então como é que fica a situação do Arrascaeta diante de todo esse contexto? Vocês fizeram uma pergunta aqui ao Filipe Luís, que é as coisas que se passam e tal, como é que isso... Há muita coisa que vocês ou que vem na imprensa, que não corresponde minimamente à verdade. Nunca se passou, vocês também não vêm perguntar, ou se calhar também se fizesse eu também não respondia. Mas há coisas que não se passam, não é? Em relação à pergunta que fizeram sobre o Arrascaeta, o Arrascaeta, tal como o Rossi, tal como o Pedro, são jogadores que têm contrato até o final de 2026. Ou seja, não quer dizer que a gente não os queira renovar, agora não são em prioridade. E ontem nós dissemos isso bem, fomos bem claros, que a única prioridade que temos é a do Varela. E porquê? Porque o Varela daqui a 2 meses pode assinar por outro clube qualquer, sem ter que dar nenhuma satisfação ao Flamengo, e depois no final do ano mudar de clube. Portanto, é a única prioridade que tem, e em qualquer parte do mundo, a prioridade para a renovação de contratos são de jogadores que têm o seu término de contrato na época vigente. O único caso que não foi assim foi o do Gerson, porque realmente o Gerson tinha um salário muito desfasado daquilo que era o resto do elenco. E, como vocês souberem, isso é verdade, houve uma proposta do Zenit, uma série de dinheiro para ele, que nós recusámos, e então nós deixámos na obrigação de pôr o salário do Gerson um pouco mais alto e mais condizente com aquilo que ele representa para o clube. Tá? Beleza. Mas só me explica uma coisinha, porque assim, é só pra gente poder entender, porque saíram notícias de que vocês Mas estavam... atenção, o que sai na imprensa, eu não sou responsável por isso, Na não é? imprensa Mas eu nem também, terminei às de vezes falar. Tá, Tá, obrigada. Não, mas é só para te dizer que isso não é um argumento para apresentares a mim. Tá. Saiu, ou Mas a vocês já torcida, ou começaram, isso não é mas um vocês argumento. começaram É. a conversar com o Rossi, certo? Para renovação de Não. contrato com ele. Não, também. Não. Não. E nem com o Pedro. Mas Agora, o há Rossi deixou os claro jogadores que até deixou O ao pé Rossi de mim, não é? falou Até agora- já deixou eu ver claro. se o diretor O me Rossi renova, falou não é? na Pronto. zona mista agora. Isso quer dizer que ele está vocês contente conversaram. aqui e que nós, se calhar, vamos conversar quando chegar à altura própria. Com ele, com o Pedro, com o Arrascaeta, com outros que vão acabar o contrato em 26, que não são prioridade agora, que estamos em 25. Quantos jogadores devem chegar agora nessa janela para o Mundial de Ah, isso é outra pergunta. E o Matheus Cunha? Matheus Cunha Ih, é melhor não dormir. Deixa ele responder. Que é bom, Quantos Gabriel. jogadores Por que primeiro? atropelaste o... Desculpa, vamos lá, deixa lá. Porque é uma pergunta que tem algum sentido, não é? Vão existir 2 janelas, uma antes do Mundial. Nós gostávamos de trazer alguns jogadores já a pensar no Mundial, mas não vamos entrar em loucuras porque os clubes também sabem que eles querem o jogador para o Mundial e os jogadores que vão ser mais caros do que depois na outra janela. Portanto, eles só vão vir se não for um acréscimo de dispêndio de dinheiro trazer os jogadores nessa janela. Entendi. Tá? Tá bom, Que gente? venham os jogadores Tá. depois. Obrigado, hein? Ô, Boto, só me tira uma dúvida. Vocês estão pensando em fazer alguma
amistoso em junho, antes do Mundial? Porque vai ficar desde do dia 1 até o dia 16 sem jogo, data né? FIFA, né? Estamos a pensar nisso, mas não está nada Decidido ainda, né? Tá? Tem data FIFA, não tem? Tem. Tem data